Bom dia, quarto ano! Vamos para a nossa primeira aulinha do sábado. Quero que vocês peguem a apostila de matemática. Nós vamos trabalhar da página 47 até a página 52. Mas, na página 44, tem aqui uma ficha, uma linha que tem as horas para vocês pintarem. As horas que vocês passam dormindo, o tempo que vocês passam na escola, mesmo que agora vocês não estão indo, mas o tempo que nós temos que passar no colégio por dia são 4 horas. Então, vocês vão pintar o tempo da rotina de vocês, da rotina diária, desde quando vocês acordam até quando vocês vão dormir. Aí, no Google Meet de terça-feira, todos já tem que estar com essa ficha numérica aqui, ó, do ladinho. Uma ficha com as horas pintadas, cada um de acordo com a sua rotina. Porque no Google Meet nós vamos fazer uma pesquisa, daí cada um vai apresentar a sua fita numérica, o seu tempo, o tempo da sua rotina, para daí nós preenchermos aqui essas atividades e completarmos o gráfico, tá bom? Então, para a aula de hoje, lá na página 47, nós vamos continuar trabalhando com frações, com geometria, sequências e também com área. Então, na página 47, nós vamos começar falando um pouquinho sobre as frações, que nós já vimos e vamos continuar vendo elas ainda por muito tempo. Vejam só, acompanhe a leitura de alguns diálogos ali entre as pessoas. Vamos conhecer as frações. Eliseu foi comprar madeira para substituir algumas prateleiras de seu guarda-roupas. Ele pediu: "Preciso de 3 pedaços de meio metro desta tábua, por favor." Edith faz pães para vender. Para 2 pães pequenos, eu uso meio quilo de farinha. Horácio trabalha em uma fábrica de suco de uva. Alguém pode trazer mais garrafas de meio litro, por favor? Heloísa é secretária em uma clínica médica. Se a senhora chegar aqui em meia hora, a doutora poderá atendê-la. Diga aí, você sabe qual é o comprimento em centímetros das tábuas que Eliseu precisa? Ele disse assim: preciso de 3 pedaços de meio metro. Quanto é meio metro? Se 1 metro é igual a 100 centímetros, meio metro é igual a 50 centímetros. Então, lá no primeiro, nós vamos colocar 50 centímetros. Esse é o comprimento de cada uma das tábuas ali que o Eliseu precisa. Segundo pontinho. Se Edith tiver 500 gramas de farinha, quantos pães pequenos poderá fazer? Ela diz assim: para fazer 2 pães pequenos, eu uso meio quilo de farinha. Quanto é meio quilo de farinha? Se 1 quilo é igual a 1000 gramas, meio quilo, já aprendemos que essa fração aqui é meio vai ser igual a 500 gramas. Então, ela poderá fazer 2 pães pequenos? Sim, é a mesma coisa que ela disse ali. Meio quilo e 500 gramas é a mesma coisa. Então, no segundo pontinho, vão escrever: poderá fazer 2 pãezinhos, né? 2 pães pequenos. Tá. Terceiro pontinho. Quantos mililitros de suco cabem nas garrafas que Horácio está pedindo? Então, vamos ver. Alguém pode trazer mais garrafas de meio litro, por favor? Quantos mililitros tem em meio litro? Deixa eu te apagar aqui. Se em 1 litro
teremos 1000 mililitros, em meio litro, nós teremos 500 mililitros. Então, as garrafas que ele quer ali de meio litro, elas equivalem a 500 mililitros. Podem colocar ml ou podem escrever mililitros. Em quantos minutos a pessoa precisará chegar à clínica para ser atendida pela médica? Se a senhora chegar aqui em meia hora, a doutora poderá atendê-la. 1 hora tem quantos minutos? 1 hora é igual a 60 minutos. Significa que meia hora equivalem a 30 minutos. Então, se a pessoa chegar em 30 minutos, ela poderá ser atendida pela médica. Vocês viram aqui que todas as representações estavam utilizando a metade, o meio, a fração, o meio? Todas elas, metade do litro, metade da hora, metade do quilo, metade também do metro, para vocês entenderem essa equivalência. Se alguém falar para vocês, quanto equivale 1/2 da hora? 1/2 da hora são 30 minutos. E meio litro? 500 ml. Ou então, meio quilo, 500 gramas. Tá bom, meus amores? Agora, ali no próximo exercício, vamos completar as frases. 50 centímetros é a metade de... Acabamos de ver ali que 50 centímetros é a metade de 1 metro. Letra B. 500 ml é a metade de 1 litro. 500 gramas é a metade de 1 quilograma. E a letra D, 30 minutos é a metade de 1 hora. Isso mesmo, meus amores. Virando a página, acompanhe a leitura. Podemos representar a metade usando uma fração, 1/2. Lemos meio, meia ou metade e escrevemos assim. Eliseu quer tábuas de meio metro. Edith faz 2 pães pequenos com meio quilograma de farinha. Horácio está pedindo garrafas de meio litro. Heloísa disse à paciente para chegar em meia hora. Essa forma de representar quantidade é chamada de forma fracionária ou simplesmente fração. No início desse volume, representamos a Terra repartida em 4 partes iguais, para mostrar que no nosso planeta tem muito mais água do que terra. Dissemos que 1/4 do planeta é de terra e que podemos escrever assim: 1/4 do planeta é terra. A fração 1/2 quer dizer que repartimos algo em 2 partes iguais e estamos considerando apenas uma delas. Escrevemos 1 acima do traço da fração e 2 abaixo do traço. A fração 1/4 é usada para repartir algo em 4 partes iguais e consideramos apenas uma delas. Vamos resolver os exercícios da página 48. Uma fita de 1 metro de comprimento foi cortada em 4 partes iguais. 1, 2, 3, 4. Ela tem 1 metro. Significa que ela tem quantos centímetros? 100 centímetros. E foi dividido em 4 partes iguais. Escreva as medidas em centímetros à esquerda da tesoura. Então, aqui tem as tesouras, nós vamos escrever os centímetros. Se ela foi dividida em 4 partes iguais, 100 dividido por 4 é igual a 25. Então, aqui mede 25, 25 mais 25 é 50, 50 mais 25 é
75. E lá no final deu 100 centímetros. Qual é a cor da tesoura que está cortando a fita bem no meio? Lá na apostila de vocês é vermelha, a tia fez com rosa, porque a tia não tem giz. Sabemos que a metade de 1 é 1 metro, meus amores. Deixa eu só arrumar aqui. 1 metro, não? Tá certo, é 100 centímetros. A metade de 1 metro, de 100 centímetros, é 50 centímetros. Então, a tesoura que está cortando a fita no meio é a tesoura vermelha. Escrevam lá. Letra C. Quantos centímetros há em 1/4 da fita? 1/4 da fita. Aqui nós podemos representar em forma de fração. Aqui é um total de 4/4, que são 100 centímetros. Assim, meus amores, aqui se fosse o total, seriam 4/4. 4/4 é igual a 100 centímetros. Mas nós queremos apenas 1/4. 1/4 quanto é? É apenas um pedaço da fita. Quanto é 1/4? 25 centímetros. Então, lá na letra C, vamos escrever 25 centímetros. Letra D. Quantos cortes foram feitos para repartir a fita em 4 partes iguais? Quantos cortes? É quantas tesourinhas tem aqui? 1, 2, 3 cortes, porque daí o último pedacinho já se solta. Então, foram feitos 3 cortes. Próximo exercício número 2, na próxima página. Uma leiteira fabrica manteiga em embalagens de 3 tamanhos diferentes. De 1 quilo, de meio quilo e de 1/4 do quilo. Observe as embalagens e copie a etiqueta correta em cada uma. A primeira embalagem é a maior. Qual aqui que tem o maior valor em peso? 1 quilo, 1000 gramas. Vamos colocar aqui para vocês saberem. 1 quilo, 1000 gramas. Meio quilo, 500 gramas. 1/4 do quilo, 250 gramas. Então, qual delas tem o maior peso? A primeira caixa. Vamos escrever na primeira caixa 1 quilo. A segunda caixa é a menorzinha. Então, ela pesa 250 gramas. E, por último, nos sobrou a caixa de 500 gramas, meio quilo, que equivalem a 500 gramas. Exercício número 3. Ontem, Ana fez 1 litro de limonada e repartiu igualmente em 2 jarras. 1 litro, 1000 ml. Se ela repartiu igualmente em 2 jarras, em cada jarra ela colocou 500 ml. Ela fez 1 litro de refresco de maracujá e repartiu igualmente em 2 copos de 250 ml. Complete corretamente estas frases usando frações. Cada uma das jarras tem... Como que é a fração que representa meio litro? Já que lá está dizendo que ela repartiu igualmente em 2 jarras. Qual é a fração que representa meio litro? Vamos escrever aqui. Meio litro. É só a fração lá. O litro já está escrito, tá bom? Só a fração meio. Letra B. A capacidade de cada copo é igual a... Já vimos aqui quanto equivale 1/4 do quilo. É a mesma coisa para 1/4 do litro, porque ambos equivalem 1000. Então, já sabemos que a capacidade ali do copo, por ser 250 ml, é 1/4 do litro também. Leia o rótulo da garrafa de suco concentrado de manga. Marque V nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas. Reescreva as falsas, tornando-as verdadeiras no espaço a seguir. Primeiro, vamos ler o rótulo. Junte 1.500 ml de água ao conteúdo desta garrafa para fazer um delicioso suco de manga. Ela contém 500 ml. Se juntarmos mais 1.500 ml, que darão 2.000 ml, 2 litros, poderemos fazer um delicioso suco de manga. Primeira afirmativa ali. A garrafa contém 1 litro de suco de manga?
Não, porque a tia já falou e tá escrito ali que ela contém 500 ml de suco de manga, não 1 litro. Segundo, 1.500 ml de água é mais do que 1 litro de água? Sim, porque 1 litro é 1.000. Próximo, 1.500 ml de água é igual a 1 litro e meio? Sim, 1.000 mais 500. Próximo, para obter 1.500 ml de água, podemos encher 3 vezes uma jarra de meio litro de água? 500 mais 500 mais 500 dá 1.500, que equivalem a 1 litro e meio, certinho. Próximo. Seguindo a receita do rótulo, obteremos 3 litros de refresco? Não, não, não. Se nós vamos adicionar 1.500 litros de água a 500 ml de água, nós teremos 2 litros de refresco e não 3 litros de refresco. Então, aquela dali é falsa também. Então, vocês devem reescrever. A primeira, bem ali no cantinho embaixo, que a garrafa contém meio litro de suco e não 1 litro. E a última vocês têm que colocar aqui. Seguindo a receita do rótulo, teremos 2 litros de suco. Deixando a nossa questão verdadeira. Pense nos valores das cédulas e moedas do nosso dinheiro e escreva 2 frases usando a fração meio e 2 frases usando a fração 1/4. Vamos fazer juntos aqui na apostila para nós criarmos juntos essas frases? Esse exercício pede o seguinte: pense nos valores das cédulas e moedas do nosso dinheiro e escreva 2 frases usando a fração 1/2 e 2 frases usando a fração 1/4. Então, pensando nas moedas, nas notas que nós temos, nós podemos escrever que a moeda de R$1 vale metade da nota de R$2, verdade? Sim, porque 1 mais 1 é 2. A nota de R$50 vale a metade da nota de R$100? Sim, metade de 100 é 50. A moeda de 25 centavos vale 1/4 da moeda de R$1? Sim, porque se nós pegarmos 100 e dividirmos por 4, vai dar 25. Nós vamos pegar uma parte, que é 25 centavos. E mais uma frase utilizando 1/4, podemos escrever: a moeda de 50 centavos vale 1/4 da cédula de R$2. Sim, porque se nós pegarmos 200 e dividirmos por 4, vai dar 50. Pegarmos uma parte, 50 centavos, 1/4 de R$2. Então, vocês devem escrever essas frases aqui no exercício número 5. Exercício 6. Escreva abaixo a fração de cada retângulo que está pintada. Então, lá na letra 6 tem a letra A, B e C. No número 6, perdão, tem a letra A, B e C. Cada uma delas tem uma determinada parte pintada. Observem a fração. Nós aprendemos que nós devemos contar o total, será o nosso denominador, que é o número que vai embaixo, e considerar a parte que foi pintada, que será o nosso numerador. Mas, ao observar essas imagens aqui, mesmo sem a gente contar, o que parece? Foi pintado metade, foi pintada metade, foi pintada metade. Nós já sabemos como escrevemos essa fração, 1/2. Mas, eu vou explicar para vocês o porquê que ela se transforma em 1/2 em matemática. E que no só olhar vocês já saberiam que essa fração representa 1/2. Porque se não tivesse o quadriculado e só tivesse assim, apenas uma parte assim, ó, vocês já diriam que era 1/2. Mas, já vai explicar. Então, ela tem 8 partes e foi pintada a 4. Em matemática, nós simplificamos frações. Olha que legal! Como que eu simplifico fração? Eu tenho que dividir o meu numerador e o meu denominador pelo mesmo número. Que número que eu posso dividir o 4 e que número eu posso dividir o 8? Ambos dá para dividir por 2 e por 4. Mas eu vou dividir pelo maior, porque eu ia ter que ir simplificando essa fração. E 4 dividido por 4 dá 1, 8 dividido por 4 dá 2. Portanto, fração 1/2. Mesma coisa aqui. Então, essa fração aqui também representa 1/2 e essa daqui também, que foi pintado 4/8, representa
1 meio. Vocês viram que eles pintaram a fração 1 meio de formas diferentes. Em uma fileira, depois aqui em 2 colunas, aqui pintaram intercalados, tipo xadrez. Será que tem outra forma de pintarmos representando a fração 1 meio? Vamos pintar aqui então mais 4 quadradinhos, só que de forma diferente das primeiras. Eu pensei nessa daqui, veja o que vocês acham. Diferente. E também podemos pintar assim. Da mesma forma, nós representamos a fração 1 meio. Número 7. Pinte 1/4 de cada uma das figuras. Todas elas foram divididas em 4 partes. Pintar 1/4 significa pintar uma parte de cada uma das figuras. Então, vamos pintar? 1/4 do círculo, 1/4 do retângulo, 1/4 aqui do paralelogramo e 1/4 do quadrado. Todos eles nós pintamos 1/4. Número 9. Tereza, dê a metade para o José? Marque a afirmativa correta. Qual delas está escrita corretamente o que a Tereza disse ali? Tereza deu 1 meio barra para José. Deu meio barra para José. Tereza ficou com mais de meia barra. Tereza deu mais de meia barra para o José. Leia o que está escrito. Tereza, dê a metade para o José. Então, se ela deu a metade, ela ficou com mais de meia barra. Número 8. Flávia comprou uma barra de chocolates e vai comer 1/4 dela em cada dia. Quantos dias ela vai levar para comer a barra toda? Se ela vai comer 1/4 em cada dia, ela vai demorar 4 dias para comer a barra toda. Porque ela já dividiu a barra dela na quantidade de dias que ela tem para comer. Então, a barra dela tem 8 partes. Pode ter 8 partes, pode ter 16 partes, assim é comer 1/4. Número 9. Leia os quadrinhos. Tereza, dê a metade para o José. Metade do quê? A metade de uma barra de chocolate que ela tem. Ela tem lá uma barra de chocolate. E dá para ver perfeitamente que essa barra, ela está dividida em 10 pedacinhos. 10 cubinhos, 10 pedacinhos de chocolate. Quando ela deu um pedaço ali para o José, ela deu esse tanto aqui, ó. Dá para ver ela entregando na mão dele essa quantia aqui de chocolates. Marque a afirmativa correta. A Tereza deu meia barra para o José? Ela deu meia barra? Não, ela tinha uma barra com 10 pedacinhos e ela deu 4 pedacinhos para o José. Então, ela não deu meia barra. Tereza ficou com mais de meia barra? Sim, porque se ela tinha 10 pedaços e deu 4 pedaços para o José, ela ainda ficou com 6 pedacinhos. Então, ela deu 4 décimos e ficou com 6 décimos. Então, ela ficou com mais chocolate. Como será que fica a fração se a gente repartir algo em 3 partes iguais e considerar uma delas? E se repartir em 5 partes iguais e considerar uma delas? Como que nós escrevemos essas frações, meus amores? Se nós temos lá uma figura e ela foi dividida em 3 partes e nós considerarmos uma parte, como que nós escrevemos essa fração? 1/3. Pode ser em números ou podem ser em escritas. Podem desenhar a figurinha lá nas linhas e escrever do ladinho. E também, se nós tivermos aqui uma outra figura e dividirmos ela em 5 partes e considerarmos uma parte. Como que nós escrevemos essa fração? 5, quantidade de partes, o meu denominador, e eu peguei uma parte que é o meu numerador. Então, 1/5. E ali
embaixo está escrito exatamente isso. Quando repartimos algo em 3 partes iguais e consideramos uma delas, escrevemos 1/3. Do mesmo modo, se a divisão for feita em 5 partes iguais, escrevemos 1/5. Próxima página, exercício número 11. Exercício número 11. Em cada item, pinte a fração indicada. Então, em cada um dos itens aqui, da letra A até a letra H, nós vamos pintar a fração indicada. Letra A, pede para pintarmos 1/5. Então, nós vamos pintar uma parte aqui desse círculo que está dividido em 5 partes. Letra B, 1/2. Quantas balinhas nós temos? 4. Qual é a metade de 4? 2. Então, 1/2 de 4 é 2. 1/3. Nós temos 3. Vamos pintar apenas uma. 1/4. Faltou te desenhar mais uma balinha aqui. Temos 1/4. Temos 4 balinhas e vamos pintar apenas uma. 1/3. Uma figura dividida em 3 partes, nós vamos pintar uma parte dessa figura. Letra F, temos 5 balinhas e nós vamos pintar 1/5 dessas balinhas. Letra G, temos 2 balinhas, vamos pintar a metade. Letra H, temos 4 balinhas, assim como nós tínhamos anteriormente, só que lá nós pintamos 1/2 e aqui nós vamos pintar 1/4. Muito bem. No exercício número 12, se uma hora tem 60 minutos, quantos minutos há em meia hora? Ali do ladinho tem um retângulo para vocês fazerem as continhas. Meia hora é dividido por 2. Então, nós vamos fazer 60 dividido por 2. Quanto é 60 dividido por 2? 6 por 2 é 3, 2 vezes 3 é 6. Baixamos o 0 e colocamos o 0 na chave. Então, meia hora é igual a 30 minutos. Próximo, 1/3 de hora. Agora, nós vamos dividir 60 por 3. Vamos descobrir a quanto equivale 1/3 da hora. 6 por 3 dá 2. 2 vezes 3 é 6, 6 para 6 não sobra nada. Vamos baixar o 0 e pôr o 0 na chave. Então, 1/3 da hora equivale a 20 minutos. E 1/4 da hora? Agora, nós vamos pegar a hora, dividir em 4 partes e pegar apenas uma parte, que é o que nós queremos, 1/4. 6 dividido por 4. Dá 1 vezes 4, 4, 4 para 6, sobram 2, baixou o 0, 20 dividido por 4 é 5, 5 vezes 4 é 20, 20 para 20 não sobra nada. Então, 1/4 de hora equivale a 15 minutos. E 1/5 da hora? Mesma forma de descobrir. Basta dividirmos 60 por 5, já que a fração é uma divisão. 60 dividido por 5, 6 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5 é 5. 5 para 6, sobra 1. Vou baixar o 0. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 5 é 10. 10 para 10 não sobra nada. Significa que 1/5 da hora equivale a 12 minutos. Próximo exercício. Se repartirmos 1 litro de água em copos de 200 ml, quantos copos usaremos? Basta nós dividirmos, meus amores. A quanto equivale 1 litro? Exercício 13. 1 litro é igual a 1000. Nós vamos dividir 1000 por
200 para saber quantos copos nós conseguiremos encher. É fácil, eu te explico para vocês que em matemática nós podemos cortar os zeros, se nós tivermos zeros no meu divisor e no meu dividendo. Então, 10 dividido por 2 é 5. 2 vezes 5 é 10. 10 para 10 não sobra nada. Então, quantos copos serão enchidos, serão usados? Serão usados 5 copos. Coloquem a resposta lá. Que fração do litro cada copo representa? Qual é a fração do litro que cada copo representa? Se nós dividirmos 1000 por 200 e nós obtemos o resultado 5, significa que cada 200 ml equivale a 1/5 do litro. Então, vou colocar lá no pontinho que representa 1/5 do litro. Próximo. Bruna trabalha em uma confeitaria. Hoje ela fez um bolo de laranja e marcou na cobertura onde devem ser cortados os pedaços todos iguais. Um dos pedaços já está sendo servido. Que fração do bolo está sendo servida? Observe ali o bolo. Qual é a fração do bolo que está sendo servida? Se foi dividido em 5 partes, já estão servindo uma parte. A fração é 1/5. Basta responderem lá 1/5. E assim concluímos a nossa primeira aulinha de hoje. Então, bons estudos, meus amores, se dediquem, façam com bastante atenção e até a próxima aula. Tchau!